Meu convidado é o pastor jovem, que já tem uma trajetória teológica bem significativa, que tem contribuído muito com essa nova geração de pensadores. E eu tenho o privilégio de, então, estar com ele aqui, para que você possa, então, aproveitar o legado que este homem de Deus tem recebido. Meu convidado é o Diego Cândido Júnior, pastor, teólogo. Muito bem-vindo. Obrigado, Bispo Miguel. É um prazer estar aqui na Arena da Palavra, junto com os nossos ouvintes que estão nos assistindo também, né? E é um prazer estar aqui. Pastor Diego, você é um jovem. Eu queria que você se apresentasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre o seu chamado, por que teologia? A teologia tem sido o foco, né, dos meus empreendimentos, do meu interesse, né? Há um tempo já. Eu venho de uma família evangélica. O meu pai, o pastor Johnny Silva, né? Ele é um pastor há quase 30 anos e a gente numa família cristã, eu, meu irmão, Caleb, minha mãe cantora também, cantora Márcia, né? E meu pai viveu ativamente a itinerância e também ativamente o ministério pastoral local também, né? E aí a gente cresceu num lar assim. Eu acabei, no final da minha adolescência, tendo a minha própria experiência, né? De crise espiritual, de jornada espiritual. E foi a partir dali que eu me despertei para ser atuar como um comunicador cristão, de teologia, de pregação, de ensino cristão. É isso. É interessante quando você coloca sobre, mesmo tendo vivido no contexto de uma igreja, ter experimentado uma crise. Aprofunda um pouco mais essa experiência de como você conseguiu encontrar o seu chamado diante de um desafio que muitas pessoas acabam, às vezes, até se distanciando quando passam por uma experiência semelhante. Pois é, eu tive a minha experiência de crise. Eu sei que essa experiência foi muito importante para mim. Embora vivendo num lar cristão, no final da minha adolescência eu comecei a experimentar muitas dúvidas, né? Eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa que, embora vive numa rotina de igreja, pode ser conduzida por perguntas que ela quer resposta e ainda não encontra essas respostas, ou precisa de uma explanação ainda maior do que significa a fé cristã, desse encontro pessoal. Sim. E foi o que eu passei. No meu caso, eu estava lidando com o que hoje nós chamamos, ou já chamamos há um bom tempo, né, a humanidade chama isso de agnosticismo. O agnóstico, né, é aquela pessoa que não é exatamente um ateu e também não é exatamente um crente, um teísta. O agnóstico diz que você não pode exatamente saber se Deus existe ou não. É uma posição de ignorância, né? Então, no meu caso, eu estava lidando com isso, né? Com esse posicionamento. É muito sutil, é muito perigoso, muito sutil, né? O que o agnosticismo pode fazer, é uma posição cômoda. Você não precisa exatamente negar a existência de Deus de uma maneira deliberada, mas você também não consegue fazer uma afirmação sobre Deus também, de qualquer lado, né? Então, Assim, a gente acha que não acorda assim, agnóstico. Houve alguma experiência? Como você teve contato com essa filosofia? Com essa filosofia? Então, eu no ambiente escolar mesmo. Meu ambiente escolar, eu tinha amigos que já viviam uma jornada agnóstica, e eu fui acessando algumas literaturas que aparentemente, por exemplo, uma delas era o Richard Dawkins, né? Richard Dawkins tem um livro famoso, Deus, um Delírio. Hoje o Richard Dawkins se posiciona como um agnóstico, né? Algumas pessoas já chegaram a confundi-lo como ateu, né? Eu fui acessando isso bem discretamente, né? Eu não acho que eu seria, naquele tempo, o melhor agnóstico, né? Eu não me vejo assim com um testemunho tão radical de alguém dogmático se convertendo à fé cristã. Eu sei de pessoas que passam por isso.
que passam por essa experiência bem dogmática mesmo e conversão radical. Mas eu já estava flertando há um bom tempo com o agnosticismo. Eu te pergunto isso porque há uma preocupação muito com os contextos escolares e acadêmicos. E eu vejo muitas pessoas que passam, de fato, por algumas instituições e elas começam a questionar muito isso. Eu, particularmente, não passei por isso. Graças a Pelo Deus. contrário, né? Eu me converti com 12 anos, iniciei o seminário com 13 anos. 13 anos eu entro no seminário. Olha. E tive uma vivência muito intensa nos movimentos estudantis, onde talvez ali o marxismo fosse a bola da vez no momento, e o agnosticismo sim, o ateísmo, estavam sempre presentes ali, tendo também o ponto que era o evolucionismo. Então, mas quando você traz essas experiências aí, como sendo o agnosticismo uma possibilidade, é muito mais algo que você experimentou a partir do seu ciclo de amizades? Sim. Ou era algo dentro de um currículo da escola? Era muito mais envolvendo o ciclo de amizades. Eu achei interessante você está colocando a questão do evolucionismo. É uma pergunta que muitos jovens lidam no ambiente escolar, adolescentes, jovens, né? Eu achava muito confuso esse relacionamento entre ciência e fé cristã. Me parecia muito assim, algo meio sem alternativa. Hoje eu continuo fazendo estudos sobre isso, como que esse relacionamento acontece, né? E eu acho que a gente deveria explorar isso muito mais, né? Explorar isso muito bem. E veio mais de um contexto de amigos mesmo, né? Indagações. Hoje eu percebo que muitas dessas indagações elas são uma completa distração, né? Eu me lembro de um professor de filosofia que eu tinha, que ele também mobilizava dúvidas, né, no ambiente escolar também, nesse sentido. E, por exemplo, ele algumas coisas completamente fora de contexto, afirmações dele, né? Por exemplo, o cristianismo ser visto como ele como um mito de uma religião muito semelhante aos mitos gregos. Ele, por exemplo, ele relacionava como que, diferente dos gregos que sacrificavam bodes, os cristãos faziam mitos inversos, né? Se eu soubesse na época de boa teologia, eu tinha dito para ele que, na verdade, os judeus sacrificavam 2 bodes no dia da expiação, não um. Né? Um era sacrificado e o outro era enviado ao deserto, né? E aí ele ia ficar sem saída na sala de aula. Mas essas coisas vão passando. Essa proximidade com pessoas que têm uma visão já anticristã nesse sentido, elas vão passando, você vai absorvendo esse ambiente. Você também falou que teve um chamado a partir da sua experiência com a palavra. E até colocamos assim o fato de que Martin Lutero, também no auge da sua crise, você volta para a palavra, para as escrituras, de repente uma palavra salta aos seus olhos. O justo viverá pela fé. Sim. Romanos traz para ele um momento eureka. Sim. Como foi a sua experiência, então, de reencontro com esta verdade que hoje você professa com tanta convicção? Eu fiz uma leitura, várias leituras bíblicas, né? Mas a primeira que eu fiz nesse momento que eu estava passando por uma noite escura da alma, né? São João da Cruz, uma noite escura da alma. A minha primeira leitura da Bíblia foi uma leitura muito rápida. Eu li a Bíblia em 3 semanas. Né? Foi uma leitura em 3 semanas. Né? Eu estava num momento de muita aflição ali. Não acho que é uma leitura tão profunda do ponto de vista teológico, mas é uma leitura necessária para o momento que eu estava passando. E foi muito benéfica. E aí um texto que me saltou dessa maneira que você está colocando é o texto de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus não só creia que ele existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Como que esse texto me chamou a atenção naquele momento, né? Que para Deus não bastava apenas uma afirmação de que eu não sou um ateu, né? Ou que eu acredito na existência de algum Deus, né? Um tipo de deísmo. Deus quer mais isso. Deus quer que você creia
na atividade boa do que ele faz o tempo todo. Deus existe para agir bem com as pessoas, para fazer o bem àqueles que creem, né? Ele não só deu corda ao universo e deixou ele funcionando. Ele existe, mas a nossa vida diária não tem nada a ver com ele. Ele está fazendo outra coisa importante do que cuidar de mim. Então, o Deus das Escrituras, ele é um Deus radicalmente envolvido no cotidiano das pessoas para ser bom para as pessoas. E esse texto me chamou muita atenção. Na época eu estudava os argumentos para a existência de Deus, né? E eu estava achando que aqueles argumentos, eles são muito bons. São muito bons. Eu acredito que os jovens têm que estudar esses argumentos. Tem um argumento moral, outros argumentos, né? Mas esses argumentos, eles não são assim a experiência de fé ainda da pessoa. Ela pode estudar teoricamente aqueles argumentos e defendê-los, mas ainda não é a experiência de fé daquela pessoa. Então, eu precisei ter a minha experiência de fé. Eu acho interessante porque nós vivemos hoje alguns momentos de grandes incertezas, por um lado, e de pessoas que se tornam certas de muitas coisas muito rápido. Hoje alguém, ele forma a opinião dele muito rápido, muda muito rapidamente também, e a verdade acaba se tornando aquilo que as pessoas falam de relativa. Mas e é interessante quando você coloca isso, porque é a partir de uma crise que alguém talvez abrace o agnosticismo, talvez alguém abrace o ateísmo ou outras religiões. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu objeto de pesquisa, de estudo. Você tem trabalhado muito sobre a concepção de sacerdócio. Sim. E é interessante porque nós precisamos trazer uma compreensão teológica e bíblica sobre esse aspecto. Já que durante muito tempo, parece que a visão sacerdotal que a igreja promulgava é de que há sempre uma classe mediadora, uma classe paralela. Sim. Ou seja, a ideia de que o clero ainda predomina ser algo muito distante das muito pessoas. dentro dessa consciência Acima, religiosa. status acima. Queria que você apresentasse para a gente um pouco sobre seu objeto de estudo, sobre esse campo do sacerdócio que você está desenvolvendo agora. Esse campo é um campo da teologia bíblica, né? Para quem gosta de teologia bíblica, sabe que é fascinante os assuntos da teologia bíblica, porque você aprende a encontrar significados, simbolismos, tipologias, especialmente teologia bíblica cristã. Então você encontra tudo que prefigura Cristo, e isso é fascinante, né? Você fica até obcecado por isso. E como eu leciono sobre esse assunto há algum tempo, eu comecei percebendo que um dos interesses que clareiam os textos das Escrituras, para que você encontre rapidamente essa percepção cristológica, cristotélica, o interesse de Deus na Escritura, você precisa perceber que Deus tem um interesse muito central, insistente, radical no sacerdócio, desde os primeiros capítulos, desde os primeiros momentos, né? Os materiais que eu venho trabalhando sobre isso começaram a despertar essa possibilidade. Eu não sou o primeiro que trabalha isso, muitos teólogos já vêm trabalhando, teólogos, teólogas, vêm trabalhando, e eu notei isso, notei como que o fato de você ficar suspeitando que o interesse de Deus é falar algo envolvendo a visão sacerdotal de todas as coisas, do mundo, isso aí acaba clarificando rapidamente muitos simbolismos nos textos, né? Quando você fala sobre visão sacerdotal, seja um pouquinho mais abrangente, porque as pessoas que estão nos ouvindo podem pegar uma palavra e dar um sentido muito dentro do senso comum de cada um. Sim. A visão sacerdotal, nós sabemos que os sacerdotes, especificamente os levitas, sempre que nós falamos sacerdotes, nós imaginamos aquelas classes sacerdotais tradicionais do povo de Israel, né? Os descendentes de Arão, os levitas, os sumos sacerdotes, né? Toda aquela corporificação de pessoas que serviam, né? Primeiramente eles serviam na tenda do encontro, depois eles passaram a servir no tabernáculo, né? Enquanto
Moisés recebia a instrução de Deus de que maneira que eles iam servir. Deus tinha estipulações, né? E Deus mostrava que ele tinha um interesse muito sério por essas estipulações, de que jeito que eles iam servir. Geralmente, quase todo mundo pula o livro de Levítico, não gosta muito de ler essas estipulações. E essa é uma falha muito, muito grave nossa, né? Realmente, para esses teóricos que eu investigo, por exemplo, a Mary Douglas, uma teóloga e antropóloga, Mary Douglas, né? Ela escreveu um livro chamado Levítico como Literatura. Ela diz que nós corremos o sério risco, pulando o Levítico, essas instruções sacerdotais sobre essa classe sacerdotal, nós corremos o sério risco de decepar um monte de significado das escrituras e até cometer, só para você ter um exemplo, por exemplo, lá no Éden, Adão, ele age descaradamente como um sacerdote. A Bíblia apresenta ele envolto numa vida sacerdotal, né? Servindo a Deus no jardim-templo. No jardim-templo, né? Por exemplo, você talvez já ouviu alguém falando assim que quando Eva diz à serpente que se eles não podem comer, eles também não podem tocar, não é nem para comer nem para tocar. Eva geralmente é muito condenada, né, por essas falas, né? Como se ela estivesse inventando. De fato, Deus não tinha dito exatamente que não era para tocar. E a ordem de Deus tinha sido diretamente para Adão. Então, de onde ela tira isso? Por quê? Como? Se nós tivéssemos lido Levítico 11, nós íamos saber que é parte de uma mentalidade sacerdotal de que o que você não pode comer, você também não pode tocar. Os textos da Bíblia vão ser recheados de easter eggs, né? O que é? É tipo uma virada oculta, né? Algo oculto ali no texto, um easter egg. O que acontece nos filmes, né? Você espera lá uma surpresa. Sempre tem uma surpresa nos textos que são puramente códigos sacerdotais, coisas sacerdotais debaixo dos textos. Isso vai acontecer frequentemente em Gênesis, e isso se segue até o livro de Apocalipse. Coisas desse nível. Você coloca, por exemplo, que o texto bíblico, né, como chegou até nós, ele é um documento, né, que ele foi moldado por convicções e imaginários, culturais, explicitamente, levíticos sacerdotais, né? Sim. E você até coloca a questão, podemos até chamar isso da sua insistência, né? Você tenta criar aqui cunhar uma palavra nova para abordar esse assunto. Sim. É a palavra que, esse neologismo, essa palavra nova que eu estou abordando, é leviticidade. Leviticidade. Uma palavra que a gente costuma usar em teologia bíblica é judaicidade, né? Quando a gente quer destacar as questões judaicas envolvidas na Escritura, no Novo Testamento. No Novo Testamento, todos os escritores ali em massa, né? Talvez excetuando Lucas, né? Talvez excetuando Lucas, são judeus. Então nós temos judaicidade. Eu quero propor que, na verdade, a Escritura toda, ela possui a leviticidade de uma maneira maciça. Por exemplo, se você assume que Moisés é um levita, Moisés é um descendente de Levi. Ele já escreveu, então, 5 livros. Pelo menos você tem uma massa de livros aí inicial da Bíblia que já compromete a Bíblia. O Pentateuco, né, Bispo Miguel, ele é o coração, ele é chamado de Torá. Se você assume que é um levita que escreveu isso tudo sozinho, e realmente pode ou não ter sido somente Moisés, a gente discute um pouco isso, né? Pode discutir sem problema. Deus inspirou os textos bíblicos, Deus controlou o processo de redação, Deus soberanamente nos deu a Escritura. Só que Deus nos deu num colorido onde os levitas vão escrevendo. Se você pega Moisés, Samuel, Esdras, Ezequiel, Jeremias, todos são levitas que eu acabei de mencionar. Você já tem praticamente quase o Antigo Testamento inteirinho nas mãos de redatores sacerdotais. Alguns estipulam se talvez Samuel escreveu Josué, se Samuel também escreveu um pouco do livro que leva o nome dele. E aí os redatores levitas completam mais os livros, né, terminam. Lá em Provérbios 25 diz que os servos do rei Ezequias até resgataram outros provérbios do rei Ezequias. Esses servos são servos sacerdotais, escribas, redatores.
pessoas ligadas ao ramo sacerdotal. Assim, você coloca, mas no caso de não Jeremias, né? Jeremias seria da tribo de Benjamim, Assim, né? é o Ezequiel. Ezequiel, nós temos Ezequiel como sacerdote. É isso mesmo, é Ezequiel Eu como queria até colocar, sacerdote. Sim. você poderia explicar por que deveríamos tratar esse imaginário sacerdotal como a chave mestra para abrir o sentido do texto, em vez de apenas uma camada de uma edição posterior. Como é que é? Quando você colocou aquela questão de como o imaginário ele funciona na construção da teologia do Velho Testamento, você coloca também como que essa presença de sacerdócio levítico, por assim dizer, ela esteve presente em tudo isso. Você usou uma palavra imaginário, ou seja, como as pessoas enxergam os sacerdotes. Sim, Então, parece que você está propondo um eixo hermenêutico aí. sim, sim. Aí, então, você poderia explicar por que nós devemos tratar esse imaginário sacerdotal como a chave mestra para abrir o sentido dos demais textos das Escrituras, Sim. em vez de apenas fazer como muitos fazem, como você falou, chegamos lá na Bíblia, pula Levítico, pula Números Sim. e vai seguindo. Sim. Eu, de fato, estou fazendo uma proposta um pouco ousada, né? Que é você insistir. Isso aqui é um começo de um projeto também, né? Eu espero que esse projeto amadureça muito mais. Quem sabe mais pessoas se unam, né, a esses projetos, né? Eu sei que eu tenho buscado isso de outros teólogos bíblicos que já têm estimulado essa visão sacerdotal. Mas como que isso funciona de uma maneira assim hermenêutica? Você começa lendo os textos do Antigo Testamento e os personagens eles já são apresentados de uma maneira sacerdotal antes da tribo de Levi existir. Você tem Adão no Éden, os termos lá para ele cuidar e cultivar o Éden são utilizados em Números e Deuteronômio para o ofício sacerdotal de cuidar do tabernáculo. Um autor que explora isso muito insistentemente é o Gregory Beale, no livro Deus Mora Entre Nós. Ele também tem um outro livro intitulado O Templo e a Missão da Igreja, onde ele traz isso para dentro da igreja. O Gregory Beale mostra que, por exemplo, a entrada do Éden é pelo leste, igual no templo. Do Éden fluem cabeceiras dos rios, o Gion, Pison, Tigre, Eufrates. Ezequiel, como sacerdote, vai reimaginar isso lá no livro dele, água saindo debaixo do altar, curando os caminhos por onde aquelas águas passam. Você lembra que Ezequiel ele é um autor sacerdotal, além de profeta, ele é sacerdote. Alguns especulam se a origem do profetismo está ligada aos sacerdotes também, especialmente por causa de Enoque. Só para a gente não perder o fio temporal aí, né? Para você ver, né, como que isso acontece. Se Adão faz isso, Eva já desenvolve uma mentalidade sacerdotal. Mesmo quando eles são expulsos do Éden, os descendentes deles, eles agem como se fossem sacerdotes. Caim oferece um sacrifício de uma oferta pacífica de cereais e Abel oferece um animal ruminante. Como que Abel sabe disso? A Bíblia não explica. A Bíblia tem um interesse, essa é a sutileza do Gênesis, Bispo Miguel. O Gênesis não explica isso de propósito para que o impacto ainda seja maior. Você tem que perceber como que um hebreu ou um judeu leria esse texto na frente dele, vendo Abel, sem ter uma Torá, sacrificando um ruminante. Por que Abel não sacrifica um animal impuro, um porco? Ele sacrifica um ruminante. E ele não come da gordura, ele faz exatamente o que os sacerdotes fazem. Eu chamo isso de proto-levita. Eles já agem como se fossem levitas. Sete é o que toma o lugar de Abel, e o filho dele, Enos, invoca o nome de Yahvé, que é o nome da aliança sacerdotal. Sim. Aí depois nós vamos ver os demais. Nós temos uma genealogia proto-levítica e proto-sacerdotal. E nós temos Noé, bispo, separando animais puros de animais impuros. Novamente, o Gênesis não explica isso, porque esse é o impacto do Gênesis, né?
talvez você ainda não viu alguém explorando esse assunto. Por que que Noé leva 7 pares de animais puros e um par apenas de animal impuro? Porque o animal impuro ele multiplica mais rapidamente, porque ele não vai para a panela. Né? A Mary Douglas diz que os animais impuros eles são salvos do churrasco, eles não terminam na panela. Isso tudo que acontece em Gênesis vai continuar repercutindo. Abraão é amarrado a Melquisedeque, um sacerdote. Jacó é amarrado a um sacerdote que nós não conhecemos. Ele promete lá no capítulo 28 de Gênesis que ele vai devolver o dízimo. Então isso dá a entender que a terra de Labão, para onde ele estava fugindo no exílio, ela não tinha um sacerdócio digno de receber aquilo. Aliás, a Bíblia não explica o dízimo. Todo mundo já está agindo como sacerdote antes dos levitas existirem. E esse é um impacto profundo. Um judeu que lê a escritura, ele percebe, esse é o impacto. Todos eles já estão agindo de uma maneira levítica, sacerdotal, antes de Levítico acontecer. Abraão paga o dízimo para Melquisedeque, Jacó paga o dízimo para um sacerdote que a gente não conhece. E aí, José, no final de Gênesis, ganha um sogro sacerdotal, Potífera. Curiosamente, no começo de Êxodo, Moisés também ganha um sogro sacerdotal, Jetro, de Midian. Mas isso não está muito ligado ao ser humano ser um ser religioso, já que essa função sacerdotal ela também está presente em outras culturas. Sim. Os povos semitas, depois, os povos que vieram no entorno, os egípcios, por exemplo, todos não tinham essa configuração, até mesmo os indígenas. Sim. Sim, esse assunto é explorado de uma maneira antropológica como parte da existência humana. É isso que é fascinante. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Né? Então é comum vermos esses personagens, como você colocou, de Gênesis, como nômades, pioneiros, ou às vezes figuras morais. E você menciona que eles possuem um colorido, né, sacerdotal. A pergunta é como a nossa leitura de figuras como Adão ou Abraão muda quando passamos a enxergá-los como sacerdotes antes do sacerdócio. Ou seja, o altar de Abraão, ele traz agora um outro sentido. Sim. Talvez tome uma dimensão que vai para além do sofrimento, para além da entrega. Sim, olha aí. Excelente, Bispo Miguel. A gente começa a perceber, então, que quando a gente insiste, né, em perceber essa natureza humana, é como se Deus tivesse criado a humanidade, e é aqui que vem a virada. É como se Deus tivesse intencionado criar uma humanidade de pessoas sacerdotais. Os ancestrais da humanidade são sacerdotais. Peter Littert, por exemplo, que é um biblista nesse assunto, ele diz que Crônicas centraliza a tribo de Levi de propósito na genealogia para deixar entender que Deus criou a humanidade só para criar uma tribo de sacerdotes. Isso é muito curioso, né? Muito curioso. Então, os autores, os personagens bíblicos vão ganhando coloridos sacerdotais antes de Moisés e por causa dos pais e dos ancestrais, eles vão ganhando esse colorido. E tudo isso tem o interesse de chegar até o Cristo, que vai ganhar o maior de todos os coloridos sacerdotais, né? Então, muda tudo, né? Você lendo o sacrifício de Abraão, você lendo o porquê que ele levantava altares, né? Você vai ver que o ciclo de Abraão levantando altares, né, ao sul, e aí Jacó tem um ciclo ao norte, né? Esse colorido vai se tornando tão intenso que você começa a perceber que justamente os lugares que Jacó levanta altares, que é Didã, Berseba, Betel, esses lugares são tomados por Jeroboão. Jeroboão, inclusive, segundo, isso aí é dividindo já o reino de Israel, o nome dos 2 filhos de Jeroboão que morrem primeiro são nomes sacerdotais, Nadab e Abiú, ou Nadab e Abias. Ele batiza o nome dos filhos dele com os nomes dos filhos de Arão, os 2 primeiros filhos de Arão que morreram, né? Todas essas conexões, né? Por exemplo, você vai ler Juízes, vai falar de um sacerdote que ele rouba os ídolos de Mica, e aí ele viaja com a tribo de Dan, e eles conquistam, e aí diz, e aí Dan ganhou o seu santuário. Esse assunto é tão vasto e curioso
Porque dá a entender que a tribo de Dan, ela se apostatou, ela se perdeu, ela roubou o santuário de Mica, né? Então ela ganha um sacerdócio roubado. Isso é um motivo de Juízes antecipar por que que os judaítas do sul, eles não adoram em Dan, eles adoram em Jerusalém. Olha só onde o nível da discussão chega. Sim. João, no Apocalipse, exclui a tribo de Dan das tribos dos 144 mil selados. Esse assunto é muito intrigante. Por exemplo, no Apocalipse, o arco-íris de esmeralda em torno do trono de Cristo, essa cor esmeralda é a gema sacerdotal de Levi. Jesus é pintado como um sacerdote de uma nova aliança, né? Então, assim, você vai começando a perceber como que esse assunto intriga os próprios autores da Bíblia, muda os personagens e agora nos intriga também. Isso seria dizer que o sacerdócio levítico, né, ele seria a espinha dorsal dessa revelação. Sim, é uma maneira de enxergar as coisas. Eu, como ainda estou numa fase ainda deixando esse projeto florescer, porque nós sabemos que a espinha dorsal é Cristo, né? É fundamento, Sim, né? é o fundamento mas dentro disso. do conceito sacerdotal, Sim, né? mas de toda forma vai ter uma conexão com a própria pessoa de Cristo. Certo. É assim, quando você falava isso, eu me lembrava muito, e aí minha pergunta é da proposta dos mormons. Eu não sei quantos já tiveram oportunidade de estudar a questão da heterodoxia, mas quando eu estudava essas matérias, eu frequentava os lugares e lia as literaturas. Sim. O livro de Mormon e o livro Doutrina de Convênio trabalha muito essa questão desta necessidade de se interpretar, vamos dizer assim, o sacerdócio arônico, o sacerdócio levítico, portanto, como um eixo interpretativo da relação de Deus com a humanidade até de uma maneira muito mais incisiva, né? Sim, sim. Seria interessante fazer essa diferenciação para a gente. Sim, de fato, os mormons, eles escrevem muita teologia sobre esse assunto, eles têm interesse, é porque a gente faz de tudo para não explorar nenhum tipo de literatura assim. Inclusive, Bispo Miguel, eu fico assim surpreso dessa interação nesse sentido, né? É muito bom saber disso, né? Que o Bispo Miguel está fazendo esse link agora. Os mormons, eles se interessam muito sobre esse assunto, né? E aí o que a gente faz é uma frente protestante, né? Nós somos teólogos protestantes, evangelicais, ortodoxos, né? Esse é o nosso interesse. Eu me lembro até de uma literatura que ele coloca assim, que quando eles falam de Adão, Enoque e Abraão como portadores de uma autoridade sacerdotal específica. Quando você traz esse temático, essa temática para cá agora, de fato é um eixo de investigação que a igreja talvez não está muito familiarizada. Sim, é isso mesmo, verdade. Muitos cristãos se surpreendem com esse assunto, né? Como que esse assunto é feito, bispo. Muitos cristãos não estão familiarizados. Por exemplo, a figura de Melquisedeque, e os mormons se interessam muito por isso, né? De como que Joseph Smith recebe o sacerdote melquisedequiano. Mas o erro deles lá é um erro totalmente assim, com a ausência radical de uma teologia bíblica sadia. Eles não conversam com os pais da igreja. O Joseph Smith sabe pouco sobre patrística, ou quase nada, e ele faz uma teologia independente da história da igreja. É por isso que é uma seita. Sim, né? eu coloco só apenas para quem está ouvindo, eu volto a dizer o que eu falei no início, que às vezes a pessoa pega uma palavra e associa a outra. Sim. Não é isso? Então, por isso eu pedi que você fizesse essa definição. E é interessante porque outro aspecto que você aborda também é sobre essa dicotomia de profetas versus sacerdotes. Né? Então, historicamente, criou-se uma tensão entre o profeta ético, por assim dizer, Sim. e o sacerdote ritualista. Sim. É como se fossem inimigos. Então, a sua tese afirma que essa leviticidade ela permeia até o protestantismo.
É o profetismo, Ah, o profetismo, sim. desculpa, profetismo. Sim. Então, como essa visão ela integra essas duas esferas? Seria o profeta, na verdade, um guardião da integridade do culto, em vez de um Sim. crítico do sistema ritualístico? Muito bom, muito bom. Um autor que explora bastante isso é um biblista chamado Ralph Smith. Ele escreve muito sobre esse assunto. Ele tem uma tese ainda mais ousada que a minha. A tese dele é de que os profetas só passaram a existir por causa do sacerdócio. E você vê os profetas, como você está colocando, obcecados pelo culto digno. Quem lê Malaquias fica encabulado de como que Malaquias assim, ameaça os sacerdotes se eles não fizerem o dever deles. Né? Diz que está chegando um mensageiro que vai lavar os filhos de Levi como o lavandeiro lava, com fogo purificador. Né? E os profetas, eles têm um interesse muito sério nisso. Ó, se você tomar Elias e Eliseu, esse é o auge do profetismo. Talvez você já ouviu esse termo. O profetismo é esse movimento profético em volta de um culto verdadeiro. O profeta quer levar a nação de Israel a um culto verdadeiro. Elias ergue um altar de 12 pedras, então ele não tem um peitoral sacerdotal de 12 gemas. Sim, sim. Mas ele ergue um altar de 12 pedras, ele age como um sacerdote. No texto de Reis, Eliseu continua agindo como um sacerdote de maneira ainda mais explícita do que Elias. Elias quer resgatar aquele culto javista, esse é o nome de Deus, Javé, Yavé. Elias quer resgatar esse culto javista puro, verdadeiro, e de fato ele vence os profetas de Baal e procura resgatar, e Deus tem aqueles que não se dobram. Mas Eliseu, até os dízimos ele começa a receber. Lá no texto de 2 Reis 4, e isso aqui abre uma discussão teológica muito interessante, como que um profeta poderia receber um dízimo se é só um sacerdote que recebe? A gente está lidando com o reino do norte, com o culto sacerdotal completamente apostatado. Então as escolas de profetas substituem provisoriamente o culto apóstata de Jeroboão II e do Reino do Norte. Aí diz que vem um homem trazendo as primícias para Eliseu e a escola dos profetas, e é nesse momento que Eliseu multiplica a comida, multiplica os pães, né? Aquele ato de Eliseu ordenar que Naamã seja banhado com água, esses atos de banho são atos de purificação sacerdotal. Eles são amantados. Essa é uma outra palavra que eu uso, viu, Sim, Bispo? sim. É como se tivesse algo aqui e eu viesse encapando ela, cobrindo ela de uma outra coisa. Os profetas também são cobertos desse interesse sacerdotal, dessa vida sacerdotal. Isaías entrando na visão do templo, um anjo agindo como sacerdote, purificando os lábios dele de uma maneira. Os anjos atuam de uma maneira sacerdotal, né? Mas isso também não seria uma forma de mostrar que Deus não se prende, que se ele precisar, ou quando ele, por ele não se prender, ele quebra todos os protocolos possíveis? Sim. Não era algo também que já estava mostrando que a ordem sacerdotal ela era transitória? Isso é muito importante, porque embora eu estou usando o termo levítico, e você está ouvindo o termo levítico, os levitas são um período de parêntese. O interesse de Deus não é exatamente Levi, mas Melquisedeque. Olha que coisa intrigante. O autor de Hebreus vai gastar pouco mais de 5 ou 6 capítulos, que é o centro da carta de Hebreus, só para explicar que Deus sempre teve um interesse de um sacerdócio, além do templo, culto, um interesse redentivo, e Jesus é o sumo sacerdote, não da ordem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Aí você está falando de um caráter provisório, né? Os levitas, desde o começo, eles vão passando por sérias reformas drásticas. Os 2 filhos de Arão já começam morrendo no começo de Levítico. Os 2 filhos dele já começam morrendo. Ele pergunta a Moisés por que isso aconteceu, e aí Moisés fala com ele, e ele se dá por convencido, e ele fica calado, ele tem que aceitar a morte de Nadab e Abiú. Mas se você for continuar lendo a história bíblica, todos os juizados vão interferindo no sacerdócio, que ainda está imperfeito, e aí depois os reis começam a interferir. Davi faz várias reformas
Inclusive, Davi tem um interesse muito sacerdotal. Sim. Resgatando a arca, que foi abandonada, o tabernáculo de Siló foi abandonado. E aí Davi faz aquela profecia magistral no Salmo 110, dizendo que o descendente dele ia ser da ordem de Melquisedeque, não de Levi. Quando o autor de Hebreus lida com esse texto, ele diz que Deus prenunciou o fim de uma ordem passageira. Se o Messias, filho de Davi, vai ser da ordem de Melquisedeque, então o sacerdócio levítico ia acabar. Algum dia ele ia acabar. De fato, Josias tenta arrumar, não consegue. Malaquias tenta, Ageu, Zorobabel tenta reconstruir o templo. O sacerdócio levítico passa por uma série de mudanças. E aí nós temos o desfecho dele no Novo Testamento, com João Batista saindo do templo, indo para o deserto e praticando os banhos de purificação no deserto, que hoje a gente chama de batismo. Sim, sim. Isso é muito interessante, porque João diz que justamente o batismo da igreja hoje vem de um rito sacerdotal. Lá em João 3 ele diz que os discípulos de João Batista e Jesus debatiam, enquanto eles batizavam as pessoas arrependidas, eles debatiam sobre os ritos de purificação lá do templo. Então o batismo começa na antiga aliança, de uma maneira prefigurada, assim como a Páscoa. Sim. Eu queria que você colocasse isso de uma maneira bem clara para a gente, quando você propõe esse papel levítico sacerdotal e sua influência onipresente no texto bíblico, Sim. assim, como que isso se dá hoje? O que significa isso? Seria uma revitalização apenas de uma palavra, ou isso está muito ligado a quê? Para mim não colocar... Essa é a pergunta de 1 milhão, né, desse trabalho, né? Por que tentar resgatar esse assunto? Bem, nos últimos anos, a teologia que trabalha com liturgia, a teologia litúrgica, às vezes a gente chama de sacramentologia, esse debate sem fim desde a época da Reforma Protestante. Os próprios teólogos pentecostais hoje, eles têm procurado resgatar isso. Amos Young, Frank Machia, Veli Mate Carcaniene, são alguns nomes da tradição pentecostal litúrgica. Eles têm, a gente tem visto um debate sobre isso, como que enfatizar novamente o interesse de Deus pela liturgia pode ser um canal de reavivamento para a própria igreja. A liturgia, nós costumamos achar ela como algo mais engessado e mecânico. Eu sei que eu sou parte de uma geração evangelicalista, cantando louvores avivados, fazendo cruzadas. Eu ia na rua assistir cruzadas, né? Participando de grandes avivamentos, né? E isso tudo é mover de Deus, é espontâneo, é mover de Deus. Só que nós também agora caímos, e esse é um debate sem fim, se talvez a igreja caiu num culto da espontaneidade, né? E aí a espontaneidade muitas vezes controla tudo, né? E aí alguns teólogos, mesmo pentecostais, têm dito que a liturgia é o leito do Espírito. Ou seja, a liturgia não impede a ação do Espírito. Ele pode pegar as nossas liturgias boas, ruins, deformadas, e usar elas como um canalizador de ação espiritual. Então, resgatar esses assuntos sacerdotais, ritualísticos, litúrgicos, tem sido um debate atualíssimo na teologia bíblica, sistemática também, e um debate atualíssimo sobre avivamento, sobre vida de igreja. Então, assim, o meu grande interesse nisso tudo é um interesse sobre como que a igreja hoje pode se perceber como um povo sacerdotal. Tem um autor chamado Jean-Pierre Tourneur, que ele escreveu um livro com esse nome, Um Povo Sacerdotal. E ele diz que a igreja voltar a se enxergar assim, como um povo em que o batismo, né, eu vou até confidenciar algo aqui, exatamente no programa. Alguns dias atrás, um amigo que eu falava sobre isso, ele falou que ele estava num lugar e uma pessoa na igreja falou assim, eu não sei por que a gente batiza.
A gente é salvo pela fé, para que batizar? O batismo não tem significado. Teria, se nós tivéssemos valorizado um pouco mais do porquê que Jesus se interessa pela purificação. Veja que Jesus cura leprosos, ele tem um interesse desse assunto. Os autores Mateus, Marcos, Lucas, nos sinóticos, aproximam ele do templo, colocam ele como inspecionador do templo. Quando ele sai para fazer o discurso profético, escatológico, ele sai como um sacerdote inspetor, declarando que aquela casa ia ser demolida. É muito interessante esse jogo. Assim, é interessante, mas eu quero chegar num outro aspecto. Mas quando você coloca aí essa leitura dos evangelhos, também elas mostram como que Cristo é aquele que havia de vir. Que toda essa estruturação ela está muito ligada à vigência da lei. Sim. Desse Cristo que veio, portanto, para cumprir a lei, que ele morre debaixo dessa lei, que mesmo não sendo da tribo de Levi, especificamente assim, ele é alguém que traz uma experiência interessante, Sim. que é o chamado para fora. E a própria essência da igreja, portanto, a gente pensa que o chamado para fora é apenas um chamado para fora do mundo. Mas no discurso de Jesus fica claro para a gente que é um chamado para fora de qualquer outra realidade que não seja a realidade do Evangelho. Sim. E eu digo isso porque nas últimas décadas nós tivemos um problema. E vejo muito concentrado isso ainda hoje, que é chamado neo-judaísmo. Quando se trabalhava muito aquela questão da vivência, eu acho importante assim, o fato, nós não devemos nos reunir de qualquer jeito. Eu acho que a liturgia ela tem o seu aspecto didático. Mas se nós trazemos da forma como se coloca aqui, não estamos, na verdade, reforçando uma ideia de que há uma classe mediadora ainda nos dias de hoje. Nós estamos colocando uma ideia de que a igreja precisa continuar existindo, tendo o seu diferencial entre clérigos e leigos. Essa pergunta é importante novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui, viu, Bispo? De ver essas perguntas sendo colocadas. Elas interessam completamente esse projeto. Essa questão, por exemplo, da diferenciação entre clero e leigo, o chamado sacerdócio universal, foi um resgate da Reforma Protestante, né? Foi a crise da igreja no final do período medieval, foi exatamente esse distanciamento de clero e leigos. E aí nós temos o laicato, os leigos, né? Muito distante do que significava aquela ritualização da igreja e completamente perdidos. Inclusive o nome missa é porque era para terminar. A missa significa acabou, alguma coisa assim, né? Termino, pode ir. E virou o nome do culto, missa, né? Ou seja, o povo estava tão distante que até a linguagem estava confuso. Né? É um debate da reforma. Mesmo assim, os reformadores, eles não extinguem uma coisa que acontece na liturgia. Embora todo crente seja sacerdote, nós somos um reino sacerdotal, 1 Pedro 2, vocês são um reino sacerdotal, um reino de sacerdotes. Pedro pega isso lá de Números, quando Moisés fala do interesse dele, de que na verdade Deus estava criando um reino de sacerdotes. Êxodo 19. Êxodo 19? Então ele pega isso então de Êxodo, né? E aí Pedro vai usar isso. Pedro vai usar isso, né, na sua carta. O que acontece? No culto, na liturgia, embora todos nós sejamos sacerdotes e fazemos parte de um reino sacerdotal, nós temos acesso imediato, os oficiantes do culto, no culto cristão mesmo, os apóstolos tomaram esse lugar e os pastores e os presbíteros tomaram esse lugar. Eles atuam como oficiantes da liturgia. Ou seja, são eles que promovem o batismo e a realização da ceia, da mesa do Senhor. Embora todos eles sejam sacerdotes, alguns oficiam sobre os outros porque é a dinâmica do reino sacerdotal de Deus. Olha que curioso. De tal maneira que Jesus Cristo dizia aos apóstolos, né, que tinha dado chaves para eles, que eles podiam trancar ou destrancar o perdão dos pecados, e a quem confessarem os pecados vocês vão perdoar, e quem reter vocês vão reter. Né?
Olha que dinâmica intrigante. Cristo ressuscita no final do Evangelho de João, e das primeiras palavras dele pós-ressurreição é que a paz esteja convosco, recebam o Espírito Santo. Ele sopra sobre eles e diz: a quem vocês perdoarem o pecado será perdoado, e a quem vocês retiverem será retido. Ou seja, essa dinâmica entre oficiantes da liturgia, do culto divino, ela não desaparece. Embora todo cristão, tendo sido regenerado, convertido, batizado, ele é um sacerdote. Ele é parte desse reino sacerdotal. Sim, mas na teologia de Paulo, ele coloca isso num modo diferente. E, enquanto, por exemplo, parece que dentro do sacerdócio levítico, como você colocou, essa classe está aqui, né? No contexto que Paulo coloca, esses oficiantes estão aqui, né? Enquanto essa classe sacerdotal ela está aqui acima do povo, esses a quem o Senhor constitui estão aqui abaixo. São os ministros. Como são os ministros, os servos. Os ministros ficam embaixo remando. Os homens dons. A diferença é que é isso. Sim. E esses ministros, por assim dizer, não são uma classe à parte, no sentido do sacerdócio, porque às vezes a gente precisa lidar a questão do sacerdócio como ele era visto dentro da cultura do Velho Testamento, na sua essência. Quem era o sacerdote? Quem era o sacerdote? Qual era a função desse sacerdote? Sim, pois é. No Novo Testamento a gente tem uma mudança, uma transfiguração do sacerdócio, porque Jesus é da ordem melquisedequiana. E aí Jesus inverte essa pirâmide, como você colocou. Essa hierarquia, ela ganha uma nova reconfiguração. Ela inverte a pirâmide. Sim. Agora, eu quero dizer, o sacerdote, ele era alguém que ele falava das questões humanas a Deus, das questões de Deus para os humanos. Sim. Então, e o sacerdócio do corpo de Cristo, ele traz isso para uma dimensão diferente. Por exemplo, em um lado, porque todos somos sacerdotes? Porque entre nós e o Senhor não há outro. Não há outro intermediador mais. Não há uma outra ordem, não há outro mediador entre nós e Deus. Sim. Aí, no entanto, agora a gente vê a questão do cuidado do corpo. Sim. Não é um pouco disso? É totalmente isso, porque Paulo, teologia paulina, você vai lendo o texto de Coríntios primeiro, a primeira carta aos Coríntios. Certo. Nessa carta ali, especialmente no capítulo 9 em diante, quando Paulo vai falar do sustento dos ministros, olha que interessante. Ele só consegue fazer aquela argumentação com base numa mentalidade sacerdotal. Aqueles que servem do altar se alimentam do altar. Olha como que ele vai pegando, novamente, é a nova aliança. Coisas transcenderam. Realidades foram transfiguradas. Porque agora, esse interesse que era primitivo, que estava germinando de ter um reino sacerdotal, é uma realidade agora. Isso alcança a dimensão da igreja de uma maneira inimaginável no Antigo Testamento. Sim. Porque Cristo traz essa dimensão. Aí eu quero voltar à minha pergunta anterior. Como você vê isso diante do neojudaísmo? Você não estaria, portanto, dando aos neojudaístas o que falta a eles? Porque parece que o neojudaísmo ele não tem um elemento teológico organizado para justificar as suas práticas judaizantes dentro das igrejas. É comum você vai no local que você tem lá o candelabro, você tem lá os estandartes das tribos, você tem aquelas vestimentas, né? Toca aquele instrumento irritante, né? Pode escrever no comentário o que quiser, é irritante. E se tiver um problema de ouvido próximo daquilo, é pior ainda. Mas, agora, quando você traz uma proposta dessa forma, a minha pergunta é essa. Você não estaria dando, assim, não só alimentando, você estaria dando a esse grupo o que falta a eles, que é uma legitimidade teológica? Como que você vê isso? Eu vejo que bem, esse projeto poderia ser usado para, infelizmente, até para esse sentido, alimentar. É difícil, como você falou muito bem, bispo, que é uma teologia assim
como você falou que não tem uma formação, um eixo. Ela é dependente Ela é de algo meio... que eles nem conhecem. Sim, Por exemplo, algumas pessoas vão em Israel, trazem lá uma sim, visão daquilo, sim, falam, então é isso. sim. Eu acho difícil controlar o neojudaísmo, essas pessoas que querem trazer uma judaização da fé. Seja com a minha teologia ou com a teologia de bons teólogos. Né? Já vi eles pegando teologias boas, teólogos bíblicos bons, Gordon Venham, por exemplo, John Walton, que é um grande biblista também, traz esses elementos sacerdotais do Antigo Testamento. Muitos deles pegam esses elementos e não, isso aqui é nosso, é neojudaísmo puro isso aqui. É uma questão intrigante, né? Como que eles podem tentar se valer disso? Mas o que seria um começo de uma consideração que eu faço aqui? Como o Bispo Miguel já colocou, você acaba percebendo que o neojudaísmo ele é muito disforme, ele é muito assim imprevisível na maneira que ele pode agir. É uma complexidade que a gente tem que lidar. Talvez a gente tenha que buscar a raiz do que promove as pessoas terem um neojudaísmo, que é uma má compreensão entre as leis cerimoniais, que Cristo cumpriu essas leis cerimoniais, que depois do derramamento de sangue de Cristo, não existe mais base para outro derramamento de sangue. Interesse por aqueles objetos que promoviam o derramamento de sangue. Acabou a utilidade deles, porque no sangue de Cristo, segundo Hebreus, né, nós temos a finalização de todo o derramamento de sangue. É por isso que lá em Atos 15, no sínodo da igreja, eles chegam à conclusão de que os gentios não devem se circuncidar mais. Porque após o derramamento do sangue de Cristo, acabou todo o ritual de derramamento de sangue, inclusive da circuncisão. Então, assim, parece que o problema do neojudaísmo é muito pior do que a gente imagina, né? É não compreender essa dinâmica de lei, evangelho. Eu vou dizer até mais. Assim, usando até o que você falou, agora eu que pego emprestado, né, o seu argumento, é que eu acho complicado a ideia de uma crença de que um templo será restaurado. Sim. Mesmo não havendo nenhuma profecia clara nas Escrituras que um novo templo vai ser reconstruído em Jerusalém, há toda uma disputa em torno disso, baseado muito mais em conjecturas. Se todas essas coisas tiveram, portanto, o seu fim em Cristo, e segundo o autor dos Hebreus, não passavam de sombras, figuras, representações, até o tempo oportuno da reforma. Termos que foram usados ali. Eu acho muito perigoso a proposta neo-judaizante. Sim. Porque ela traz um distanciamento tão forte do Evangelho de Jesus. O templo voltando. Tudo. E ainda que seja dessa forma, eu acho que há um outro problema aí, que seria, na verdade, essa israelatria presente na cultura do povo. Recentemente agora, eu estava até vendo um evento que ocorreu nos estágios aqui no Brasil, e uma pessoa profetizando, e ela traz aquela questão da união do Brasil com Israel, que haverá um alinhamento dessas coisas. Sim. Assim, nada mais absurdo do que isso. E sendo, portanto, um reflexo muito claro de que essa falta de compreensão disso que você está propondo aqui, de um sacerdócio de Melquisedeque, que traz elementos ritualísticos, mas também pedagógicos, mas que tem uma sua realidade maior em Cristo. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Então, como que você vê essa israelatria? Eu vejo da mesma maneira, assim, pela maneira como você coloca, eu vejo também como algo extremamente maléfico, né? A gente muitas vezes até suspeita. Um dos teólogos que fazem muitas críticas a isso, na verdade ele é um historiógrafo, né? É o Matthew Sutton. Né? Ele tem um livro chamado American Apocalypse, Apocalipse Americano, né? Onde ele faz duras críticas de que muitas coisas que a gente fica propondo em certas questões, expectativas do futuro, muitas vezes elas são amantadas de um americanismo. A gente não percebe isso, né? Então, uma das críticas que a gente pode fazer, né, a essa israelatria, né, é perceber que essas influências
nacionalistas, judaizantes, né? Elas realmente são anti-evangélicas. Essas influências, elas podem ter sérios malefícios para o evangelho, né? O evangelho, como retornar a ordem sacerdotal para Melquisedeque, e esse é o motivo de Jesus ainda receber as primícias, né? Assim como Melquisedeque recebia primícias de honra, Jesus continua recebendo primícias por causa da sua honra, né? O texto mais forte sobre isso utilizado em Hebreus é Hebreus 7:8. Talvez esse é o texto mais importante sobre o debate da atualidade de dízimos e primícias na atualidade. É porque Hebreus 7:8 diz: os levitas recebiam o dízimo e com o tempo morriam, mas este vive para sempre. Então o fato de Jesus estar vivo, e Gary North, um teólogo bíblico, economista cristão também, ele diz que Jesus é o rei sacerdote do paraíso. É o rei sacerdote do paraíso. Se Melquisedeque é rei sacerdote do paraíso, a igreja de Jesus Cristo... Diego, que você bem colocava sobre toda essa repercussão que o seu trabalho, a sua pesquisa tem essa proposta, né? E eu queria que nesse último momento você falava muito sobre aquela questão do neojudaísmo. Que você deixasse claro para a gente, portanto, né, qual que é, portanto, o seu ponto de chegada. Aonde você quer chegar com esse projeto, com essas afirmações acerca do sacerdócio? Eu quero justamente chegar num ponto em que os textos bíblicos, os significados simbólicos, espirituais, cristotélicos ou cristocêntricos que a gente procura nos textos, fiquem mais nítidos para uma leitura cristã. Ou seja, eu quero uma leitura cristã melhor, mais clara, mais nítida ainda. Eu acredito que isso só é possível entendendo esses valores sacerdotais, essas cores sacerdotais. Quando a gente chega no Apocalipse de João, a gente percebe como que toda aquela atmosfera do Apocalipse é moldada por uma teologia do templo, do culto. Abriu-se o céu e foi vista a arca de Deus, né? Tudo aquilo é retratado numa dimensão cultica, sacerdotal, né? Deus é servido de uma maneira, né? Sacerdotal, né? Os anjos são amantados, revestidos com essas características, né? Embora eu não estou dizendo que anjos são sacerdotes, né? Mas eles são amantados com isso, né? Eles atuam no culto celestial dessa maneira também, né? Servindo o Criador. Então, assim, eu acredito que isso fortalece uma leitura melhor do cristianismo, né? O neojudaísmo não é uma leitura boa, cristã, longe disso. Ele não compreende o processo do fator Cristo messiânico de verdade, como os cristãos perceberam desde o início da história, né? Que Cristo transfigurava todas aquelas coisas, né? Isso é importante. É porque às vezes nós vemos na igreja, alguém fala assim, eu sou levita. Sim. Então, eu acho engraçado, porque o levita para eles é quem canta. Sim. E pelo que você colocou, o porteiro era levita, o soldado era levita. É uma tribo inteira, né? Não é? E, na verdade, essa afirmação tem até um problema nela, porque não existe mais ordem levítica. Existe uma ordem melquisedequiana. Se alguém quisesse ser elogiado, né, dizer assim, não, eu sou melquisedequiano, aí até que valeria um elogio. Mas por que há essa ênfase, então, em pensar que o levita é quem faz o louvor? Essa ênfase é justamente uma má compreensão de achar que, por exemplo, embora os filhos de Corá são levitas, né, Asaf, Gedutum, né, a gente tem aí levitas, mas isso aí, inclusive Davi reforma o culto, né, levítico dessa maneira. Então acho que isso encanta as pessoas de uma maneira que, não, quem canta é levita, quem não canta não é o levita da igreja, né? Ou seja, novamente é uma leitura meio empobrecida do assunto, superficial do assunto. Eu acho que a gente resgatar uma dimensão maior desse assunto elimina essas confusões, esses mal-entendidos, e aí a gente percebe a igreja como um todo maior, mais claro, né? Qual seria então a sua mensagem final para as pessoas que nos acompanharam até aqui, e também que você falasse como as pessoas podem te encontrar
suas redes sociais, seus contatos. Eu estou muito grato de estar aqui, Bispo. Estou muito feliz de poder participar da Arena da Palavra. Espero estar aqui em outros momentos, né? E você, eu espero que Deus possa falar mais com você, né, sobre esse nosso propósito, criados para adorar a Deus. A adoração é o propósito da nossa existência, adorar o Criador, o Cristo ressuscitado, ressurreto. E nós não podemos fugir dessa dimensão, nem na Escritura, em lugar nenhum da Escritura, mas muito menos fora dela. Nós fomos criados para isso. Então, nosso interesse nesse projeto é exatamente isso, reforçar que o homem, né, essa é uma característica que James Smith, um teólogo evangélico, diz. Ele diz que o homem que existe, ele não é apenas Homo sapiens, Homo ludens, né? A gente tem várias facetas do que é humano, né? O Homo sapiens é o homem que pensa, o Homo ludens é o homem que joga. Alguns falam de Homo faber, o homem que fabrica, o homem que faz engenharia. Ele diz, o homem é Homo adorans. Ele é o homem que adora. Por isso que lá no início, quando nós falamos, existia tanto sacerdócio fora dos limites de Israel. O homem foi feito para adorar e ele precisa perceber o valor, o sentido real disso e o motivo claro bíblico para isso, sobre isso. Irmão, muito obrigado. Foi um prazer. Que o Espírito Santo continue ministrando sua vida. E faltou você falar suas redes sociais, as pessoas te acompanharem. Você pode me achar no Instagram, @JohnnyCândidoJR. Esse é meu Instagram. Eu tenho movimentado uma vez ou outra esse Instagram. No YouTube também você pode me achar com o mesmo título, Johnny Cândido JR. E é isso. Temos o e-mail também. Mande um e-mail, johnnycandidojr@gmail.com. Você pode nos contactar. Estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Um forte abraço a todos. Que essa mensagem possa edificar a sua vida. Em nome de Jesus. Vou fechar aqui.